Quando a gente estamos louvando para Jesus, a Bíblia diz que o nosso louvor ele sobe até as narinas de Deus. Mas quando a palavra está sendo pregada, agora é o contrário, é a palavra de Deus que está descendo lá do céu para o pregador, para ele entregar para toda a igreja. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa mesma oportunidade, antes de passar para o céu do Senhor, eu disse a ele que até meia-noite ainda é segunda-feira, mas ele é crente, né, irmão? O pastor é crente também. E ele ainda vai voltar para São Lourenço da Mata ainda, então o senhor já fique ligadinho aí. Então, antes de passar para o nosso pregador, vamos convidar o nosso pastor presidente, eu quero apresentar rapidamente aqui o corpo ministerial que está aqui, né? Está conosco aqui o presbítero Zezinho, e também tem ação pastoral na igreja, Avivamento da Fé, Assembleia de Deus, Avivamento da Fé. Juntamente com ele veio sua esposa e algumas irmãs que vieram ali, a missionária Maria, né? Então que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo amor. Bate aqui. Isso é fera, isso é bênção. Está conosco também o evangelista William, né? É o terceiro presidente, segundo vice-presidente da Assembleia de Deus Palavra Viva, lá de São Lourenço da Meta. Juntamente com ele veio também a sua esposa. Cadê a esposa do obreiro? Amém. Deus abençoe a serva do Senhor e sua filha, filho e filha aí, né? Deus abençoe essas bênçãos do céu. Está conosco também o pastor José, vindo ali da Deus Jesus vem. E ele vem, meu irmão. Querendo não, mas ele vem, né? Então, Deus abençoe a serva do Senhor. Juntamente com ele veio sua esposa, que já louvou aqui, a missionária Vandi, amém? Está conosco também o preleitor da noite, nosso pastor Erivaldo Alvo mesmo. É pastor presidente da Assembleia de Deus Palavra Viva, né, irmãos? Esse homem tem uma história tão linda no Evangelho, irmão. Tão linda no Evangelho. Esse homem aqui foi consagrado, irmão, pelo patriarca, né? Um homem que é o presidente da CGADB, pastor José Wellington, né? E tem uma história muito linda, né, irmão? Deus tem feito maravilha na vida deste homem. E hoje ele está ali como pastor presidente da Assembleia de Palavra Viva. E almas têm, né, se rendido aos pés do Senhor em São Lourenço da Mata, né, irmão? Deus tem feito maravilha, amém? Está conosco também o querido, isso aqui é mesmo que um tio para mim, Jesus, né? Pastor Manuel, veio da Igreja Batista Templo de Deus, né? Juntamente com ele veio o diácono, que já cantou. Veio outro diácono aqui, que é meu irmão. É um que tem Félix também no meio, é o David Félix. Juntamente com o pastor Manuel, veio essa banda maravilhosa, as cantoras lá atrás. Então, o pastor Manuel, o senhor tem sido uma bênção em nossa vida, amém? Tem sido uma bênção do céu. O pastor Manuel nunca disse não para mim, e nem para o nosso ministério, né, irmão? Então, louva a Deus pela vida do pastor Manuel, pela vida dos obreiros, principalmente pela sua vida. O senhor é bênção do céu. É que Deus continue e abençoe. Os irmãos estão felizes com a vida dos obreiros, ministros, cantores aqui. Diga assim comigo: sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Lá fora também está o pastor Daniel, pastor presidente da Assembleia de Deus. Agora esqueci agora. A igreja Jesus, Caminho, Verdade e Vida, não é isso? Pastor presidente ali daquele ministério, uma bênção de Deus, amém? Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Para não esquecer de ninguém, os irmãos que estão me visitando hoje, sejam bem-vindos, amém? Em nome de Jesus, né? Vamos ouvir a palavra do Senhor. Ele já passa prestando trabalho para o nosso pastor presidente, pastor Josivaldo Santos. Para os irmãos que ainda não conhecem, porque geralmente tem gente que pensa que eu sou o pastor presidente. Sou não, irmão. Eu estou lá no final do, né, irmão? Então, nosso pastor Josivaldo, que é o nosso pastor presidente dessa igreja. É porque às vezes os irmãos não sabem, né? O pastor Josivaldo é o pastor dos bastidores. Não é assim, irmão? Está ali, sempre ali, dando uma força ali. E a gente está na linha de frente. Aí o presbítero Fernando corre, né? A gente fica correndo atrás das coisas. E o pastor está só ali, só para nos dar a bênção de Deus. Amém? Nosso pastor presidente. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém! Todos sejam muito bem-vindos, né? Foram feitos vários louvores. Eu já recebi da parte do Senhor. Mas Deus ainda tem mais coisa ainda para falar conosco, né? Então, cadê o servo do Senhor? E quanto mais orações, mais poder, né? Então todos vamos orar, porque agora chegou a hora sagrada, que é a hora da palavra, né? E assim oramos: justo e eterno Deus, Pai das misericórdias, Senhor,
te apresentamos, Senhor, nosso pastor Erivaldo Alves, Senhor, o qual vai trazer a tua palavra, Senhor. Bença, Senhor, nós sabemos que o Senhor tem falado por meio dos louvores, Senhor, meu Deus, mas nós acreditamos, Senhor, que o Senhor tem algo mais ainda para falar com a tua igreja nesta noite, Senhor. Toma ele nas tuas mãos como canal de bênção, Senhor, que ele venha falar, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que a igreja precisa ouvir nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos estar lendo apenas um versículo, o livro do profeta Ageu. Glória a Deus. Ageu, capítulo de número 2. Para a gente ganhar tempo, o versículo de número 9. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 9, que diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Podem sentar, meus irmãos. Louvamos a Deus, gratos a Ele pelo privilégio de uma vez mais estarmos aqui. Tributamos ao Senhor nessa noite toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? A banda pode me ajudar? Glória a Deus. Tecladista eu vi que é bom. E com um tecladista desse a gente pode pregar ruim, que a mensagem sai boa do mesmo jeito. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Josivaldo, um amigo. Eu já fiz parte, viu, irmãos, desse ministério. Fui presbítero aqui, sagrado pelo pastor Josivaldo, na Assembleia das Vencendo pela Fé, muito tempos atrás. Quem pensa que a Vencendo pela Fé está chegando agora, está enganado. Tem história, né? Nosso vice-presidente e amigo, pastor Samuel, Deus abençoe. Deus coloca verdadeiramente amigos em nossas vidas. Deus abençoe a todos os obreiros que aqui estão. Também quero tributar a Deus honra e glória pela vida da varoa mais bonita que está aqui nessa noite, a minha esposa, a missionária Vanessa. Glória a Deus, nos acompanha também minha filha Bianca, glória a Deus, e o meu filho Mateus, que está lá atrás. Veio solteiro e disse que queria sair daqui com um anel de compromisso. Glória a Jesus. Meus irmãos, queremos ir para a mensagem do Senhor. Eu peço a sua colaboração para que a gente possa estar transmitindo. Eu tenho uma palavra de Deus, você quer receber? Glória a Deus. Tema da mensagem para a gente ir, eu quero começar já em 380, pastor Samuel. Tema da mensagem é a glória da terceira casa. Pergunte para o seu irmão se você já ouviu falar sobre a glória da terceira casa. Pergunte para ele: você já ouviu falar da glória da terceira casa? Pois bem, para a gente chegar até a terceira, a gente tem que começar pela primeira. A Bíblia vai dizer no livro, ou no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 2, que Salomão coloca o desejo do seu coração e arquiteta tudo aquilo que fora proposto pelo seu pai, o rei Davi, para a construção de um templo para a adoração de Deus. A Bíblia vai nos dizer que Davi, ele almeja em seu coração construir um templo. E quando ele almeja construir esse templo, ele consulta ao Senhor. Deus olha para Davi e diz: Davi, o projeto é bom. Davi, eu gostei do projeto, agora tem um problema. A minha decisão para você, ou a minha resposta é não. Você é um homem sanguinário, as suas mãos têm muito sangue, então eu não vou permitir que você construa, mas o projeto é bom. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o problema na vida do crente, meu pastor Samuel, é que muitas das vezes a gente está acostumado só com ensinos da parte de Deus. Mas muitas das vezes a gente chega na igreja dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo. E a palavra dele é não. Meu Deus, aleluia!
Pergunta para o crente mais bonito, cheiroso e perfumado que está do seu lado e chegou aqui nessa noite. Pergunte para ele, está preparado para escutar o nome de Deus? Não, tem muita gente e pouco barulho. Pergunte para ele, está preparado para ouvir o nome da parte de Deus? Deus olha para Davi e diz, o projeto é bom, mas você não vai construir. Mas eu ainda vou permitir que a sua linhagem, seu filho, de andamento, o capítulo 2 do livro de 2 Crônicas vai dizer que agora esse projeto também está no coração de Salomão. Salomão começa a reinar e agora começa a pôr em prática o plano de execução do templo da casa do Senhor. Isso no primeiro tempo. A Bíblia vai dizer que no capítulo de número 3 começa-se a construção. E quando começa a construção, quem vê fica pasmado, quem vê fica feliz, fica grato, mas também fica assustado com a dimensão e com a proporção que vai sendo erguido aquele templo. A Bíblia vai dizer que o templo, o primeiro templo que é erguido, Salomão manda confeccionar ouro, mármore e várias especiarias que poderia haver de melhor naquela época. E diz o contexto bíblico que agrada a Deus e agrada também aos olhos de quem vê aquela construção. E a Bíblia vai dizer que começa-se a construção. E quando começa a construção, é coisa muito linda de se observar. Eu quero já começar profetizando para quem tem mão para levantar e para quem tem boca para adorar a Deus nessa noite. Aleluia, eu estou vendo meia dúzia de mão levantada, mas eu vou profetizar. O projeto que está no seu coração, comece a tirar ele da gaveta, porque o céu está proporcionando para você nessa noite. É coisa grande, Deus está dizendo, vai se executar, vai ser efetuado o projeto. O projeto é de Deus. Só que o que agrada o coração de Deus é que Salomão vai dizer, a gente precisa buscar ao Senhor. A gente anda por aí e vê algumas frases atrás dos carros dizendo assim, o segredo do meu sucesso é Jesus. Essa frase quero eu acreditar que foi Salomão que escreveu, dizendo, o segredo do meu sucesso é a presença de Deus na minha vida. A Bíblia diz que Salomão agora executa, mas precisa estabelecer adoração. Mata milhares de animais em sacrifício ao Deus vivo. E a Bíblia diz que Salomão ele faz uma oração e diz, Deus, eu preciso que os teus olhos estejam atentos a este lugar. Eu também preciso que os teus ouvidos estejam atentos às orações deste lugar. E a Bíblia diz que Deus desceu com a glória tão grande naquele lugar que o sacerdote não conseguiu ficar em pé. Quem estava fora não conseguia entrar e quem estava dentro não conseguia sair. E a glória de Deus desceu naquela casa. O primeiro templo, quem selou a inauguração foi o próprio Deus. Deus fala para Salomão e diz, Salomão, eu recebi a adoração desse lugar e quero lhe dizer que a partir de hoje os teus olhos estão atentos a esse lugar e os teus ouvidos estão abertos para ouvir a oração dos santos que aqui chegarem. A promessa de Deus continua de ver, Ele está ouvindo, Ele está vendo. Se o teu projeto em primeiro lugar for colocado Deus na frente, vai dar certo. Olhe para esse crente bonito e choroso
E diga para ele, vai dar certo o projeto. Diga ele, diga ela, vai dar certo o projeto. Quem carimbou a inauguração do primeiro templo foi Deus. Que é isso, pastor? Quem garante é Deus. Oh, eu sinto a presença dele aqui nessa noite. As paz dos senhores e as senhoras que aqui me ouvem. Diz o contexto bíblico que o povo se afasta dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que o povo agora começa a errar e pecar contra o Deus da inauguração. E o Deus que inaugurou o templo, agora ele vai permitir que o Império Babilônico, juntamente com os medos, os persas, entrem e destruam a cidade e com ela também o templo que foi erguido para a adoração do nome do Senhor. Eu sei que você está me ouvindo e deixa eu lhe dizer mais uma palavra nessa noite. Enquanto Deus estiver na frente, não tem inimigo que derrube. Enquanto Deus estiver na frente, não tem inimigo que destrua. Enquanto Deus estiver na frente, o inimigo pode até tentar, mas ele pode desinvestida. Mas quando a gente decide se afastar do Senhor, Deus também permite que as dificuldades venham. A Bíblia diz que os inimigos entraram, invadiram a cidade, e o primeiro templo que foi erguido com tanta glória, agora está em ruínas. Agora o templo está derrubado. Só que a Bíblia vai dizer que anos depois Deus levanta um profeta doido, um profeta por nome de Ageu. E o detalhe é que Deus vai falar para Ageu e diz: Ageu, eu preciso da tua boca para profetizar. Ageu, eu preciso saber se tu é profeta mesmo. Eita Jesus! E a prova de fogo para Ageu foi Deus dizer: você não vai falar para os pequenos, você vai falar para os grandes. Ageu, eu estou te levantando não para falar só para a igreja, mas para falar quem está na frente da obra. Profeta, que é profeta de verdade, ele não escolhe para quem vai entregar a mensagem. Se Deus mandar, ele fala para o pastor, ele fala para o presidente. Profeta, que é profeta de verdade, ele entrega aquilo que é de Deus. E o problema aqui é que a mensagem que Ageu vai entregar não vai agradar muita gente, não. A Bíblia diz, capítulo 1 de Ageu, que Ageu fica de pé, olha para o povo e faz uma pergunta difícil: até quando vocês vão habitar nas vossas casas luxuosas? Até quando vocês vão se sentar nas vossas mesas fartas e se banquetear? Até quando? Até quando vocês vão deixar a casa do Senhor em ruínas? Ageu estava dizendo: até quando vocês vão dar prioridade a outras coisas e esquecer das coisas de Deus? Eu sei que a palavra é forte e vai diminuir o glória a Deus, mas eu preciso entregar a mensagem. Eu não vim de São Lourenço para brincar de ser pastor. Até quando as coisas de Deus não vai ser prioridade na sua vida? É tanta gente, não chegou nem o São João ainda, pastor, mas já está preocupado com a tinta que vai comprar para pintar a casa final de ano. Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa
e se esquecendo. É por isso que Jesus apareceu e disse assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é isso? É Deus dizendo: enquanto você cuida da obra, Ele cuida da sua casa. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele cuida da sua família. Enquanto você faz a obra, Deus entra com libertação. Enquanto você faz a obra, Deus entra com cura. É você adorando a Ele aqui e Ele tem livramento do outro lado. Eita, quem recebe essa palavra, por causa da tua adoração, tem providência do céu. Toca nesse trem, deixa ele tirar. Diz pra ele, tem providência. Deixa ele dormir, não balança ele. Diz pra ele, tem providência. Tem providência. Tem providência. Tem providência. Eu levanto a mão pra adorar. Só que a mensagem de Ageu não acabou por aí, não. Só vai dar glória a Deus agora quem é crente de verdade, viu? Só vai dar glória a Deus agora quem é pentecostal de verdade. Deus agora usa Ageu. E assim Ageu vai até o governador. Vai até o sumo sacerdote e diz a ele que suba ao monte para cortar lenha para a edificação da minha casa. Vou desenhar para ver se você entende a mensagem. É tempo de sair do comodismo, bater a poeira para fazer a obra. É uma promessa que está de bem. Quando você faz a obra, Ele cuida. Mas a obra não se faz sentado no sofá. A obra não se faz deitado na frente da televisão. A obra sai subindo monte, guardando madeira. Quem recebe essa palavra? O povo obedece a voz de Deus, sobe o monte, vai cortar madeira. E agora edifica o segundo templo. O segundo, pastor, é o segundo. Só que o povo está desanimado. O povo está triste com o segundo templo erguido. Porque no primeiro tinha pias de ouro, o segundo era de madeira. O povo estava preocupado, porque no primeiro o piso era de mármore e no segundo o negócio era estreito. A Bíblia vai dizer que o povo está atônico. E agora? Aí Deus diz: Ageu, abra a boca de novo para profetizar. Ageu, vai lá, eu tenho uma mensagem para o povo. Enquanto o povo estava preocupado se a igreja tinha cerâmica ou não tinha, Deus estava mandando uma mensagem. Enquanto o povo estava preocupado se tinha ar-condicionado ou se era no ventilador, Deus estava preparando uma mensagem para o coração da igreja. Enquanto o povo estava preocupado se a cadeira era acolchoada ou não era, Deus tinha uma mensagem. Levanta, Ageu, e diz para a igreja que a glória dessa segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Preocupação, porque o importante não é a estrutura, é a minha presença, é a minha presença, é a minha presença. O importante não é a estrutura, mas é a presença de Deus no lugar. Essa inauguração está selada. Por quê, pastor? Porque a gente sente a presença.
É só eu que tenho mais a ver subindo a presença dele aqui nessa noite. Vou repetir a pergunta, é só eu ou tem mais alguém subindo a presença dele aqui nessa noite? Ageu continua. E Ageu diz assim, está vindo aí quem vai colocar ordem no lugar. Ageu continua, capítulo 2, verso 5. Está vindo aí o desejado das nações. Muitos anos atrás, Ageu já estava falando de Jesus. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A glória do primeiro templo se foi. A glória do segundo templo também, pasmem os senhores, se foi. Porque o povo, mais uma vez, começou a desobedecer ao Deus da inauguração. Mesmo com a promessa que viria o desejado das nações, o povo se esqueceu que Jesus estava vindo. E às vezes a gente se esquece que a promessa está de pé, não é? Aí Deus me trouxe lá de São Lourenço da Mata para garantir que a promessa está de pé. Pastor, como é que o senhor garante? Na Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 8 e versículo 1. E Deus se lembrou de Noé. 1 Samuel, capítulo 1 e verso 19. E Deus se lembrou de Ana. Números 20 e 25. E Deus se lembrou de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isaías 49 e versículo 14. Sião dá um grito, Sião dá um brado e diz assim: o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor me desamparou. No versículo 15, Deus aparece e diz: olha, Sião, por acaso pode uma mãe se esquecer do seu filho ali na maneira, mas se todavia isso viesse a acontecer, eu não me esquecerei de mim. O Senhor está lembrado, Ele está lembrado, Ele está lembrado. Está de pé, está de pé, tem Bíblia, mas também Isaías 14 e o versículo 27, o que o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois o invalidará? E se as suas mãos estão estendidas, quem pois a fará voltar atrás? Quem tem mão para levantar? As mãos do Senhor estão estendidas sobre essa casa. As mãos do Senhor estão estendidas sobre esse ministério. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua família. As mãos do Senhor estão estendidas sobre os teus filhos. Dá para olhar para quem está de lado, bater no ombro dele e dizer: descansa. Diga para ele mais forte: descansa. A promessa continua de pé. A promessa continua de pé. Mas a promessa é: foi-se embora a glória do segundo tempo. Começou a crescer, me permita a expressão politicamente, começou a entrar a corrupção. João vai relatar isso, capítulo 8, quando chega no comércio, pega um chicote e espanta todo mundo. Mas vamos lá, eu preciso terminar. O pastor Samuel já está querendo puxar meu paletó. Chega o desejado das nações. Ainda no capítulo número 24, a Bíblia diz que os discípulos estão no templo, nesse templo construído. A Bíblia diz que Jesus está querendo ir embora, porque não é sinal que tem festa que Jesus quer ficar no recinto. Aleluia.
Perguntem para o crente que está do seu lado: você convidou Jesus para a festa? Você convidou Jesus para a festa? Não, está muito fraco, senão eu vou até 10 horas mesmo. Pergunte para ele: você convidou Jesus para a festa? Se você convidou, ele fica até o final. Jesus está indo embora. Aí os discípulos agarram Jesus pelo braço e dizem assim: Jesus vai não. Deixa eu lhe mostrar as estruturas do templo. Passou por uma reforma. Está bonito, está estruturado. Deixa a gente lhe mostrar as estruturas. Aí Jesus fica de pé e diz: não. Em verdade eu vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Jesus falou isso por algumas vertentes, mas uma delas, alguém chegou para Jesus e disse: Jesus, na verdade, na real, Deus habita onde? É aqui em Jerusalém ou é lá em Samaria? Porque estava uma briga, mas esse negócio de placa de igreja não é de hoje não, é desde antigamente. Jesus está em Jerusalém ou está em Samaria? Não, nessa noite ele resolveu vir na vencer pela fé. Pregar para aquele que gosta de mensagem é bom demais. E aí, Jesus? Aí Jesus vai dizer: nem lá nem aqui. A presença dele está onde tiver um verdadeiro adorador. Levanta a mão que veio adorar, levanta a mão. Adorador de verdade, a roupa que tem. Já comemorou no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Chegou a segunda de novo. Mas ele diz: Pedro, rouba não. É segunda-feira, então vou adorar. Vou adorar. Adorador de verdade. Abriu o aplicativo do banco e a conta não zerada, mas ele veio adorar. Aí Jesus disse: não importa. O que importa é que os verdadeiros adoradores adorem a Ele em espírito e em verdade. Se o desejar para as nações resolvesse mandar o anjo liberar para tocar a última trombeta, ia ter tanto crente agarrado na placa que não ia nem ver Jesus voltar. Mas eu adoro o nome do Senhor, eu glorifico o nome dele, porque quem veio, pastor Samuel, aqui nessa noite, não está preocupado com a praga da igreja, está preocupado em adorar o dono da igreja. Quem veio para aqui nessa noite não está agarrado à denominação, mas sim ao Deus que pode resolver e solucionar todas as questões. Mas vamos lá. E me permita, senhores, para dificultar mais ainda, alguns anos depois de Jesus, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 48, Deus levanta alguns diáconos para tomar conta da igreja. E dentre esses diáconos, Deus levanta um que vai liberar uma profecia que vai deixar todo mundo paralisado. Esse diácono vai profetizar e vai dizer: a partir de hoje, o Deus Altíssimo não mais habitará em templos construídos por mão de homens. Aleluia. Esse mesmo silêncio que está aqui aconteceu naquele dia. Que é isso, pastor? Templo construído por mãos humanas, Deus não habita? Não. Sabe por quê? Vou lhe explicar. Quando o primeiro crente chega aqui, coloca a chave na igreja que abre, diz: Jesus, pode entrar, ele está presente. Quando o último crente sai, que fecha a porta: Jesus, muito obrigado pela tua presença, ele também sai. Jesus não fica mais aqui. Meu Deus! Pastor, e agora? Eu estou entrando em parafusos com isso aí. A glória do primeiro templo se foi. O Senhor disse que a glória do segundo templo também se foi. Aí Deus levanta um apóstolo por nome de Paulo. Aí lá no livro de
Coríntios, capítulo de número 3 e versículo de número 16. O povo está preocupado, e agora? E agora o que vai ser da gente? Aí Deus levanta Paulo e diz, vem assim, acautelai-vos, sossega o coração, não sabeis vós que você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não são meia dúzia entenderam. O terceiro templo é você, diga para ele. O terceiro templo é você. É você, diga para ele, é você. É você. Pastor, porque a glória no terceiro templo não se acaba. Porque no primeiro, aleluia, agora se foi. No segundo, agora se foi. Mas no terceiro, o diabo coloca a mão na cabeça e fica sem entender. Parece que quanto mais luta na vida do crente, mais ele cria a vida. Eita, Jesus! Parece que quanto mais prova, parece que quanto mais diz assim, não vai mais adiante, está tudo acabado. Daqui a pouco, aí Jesus está aquela injeção de você é templo, eu habito dentro de você, você é minha morada. Aí o crente cria forças novamente e diz, Jesus, eu estava fraco, mas hoje eu estou de pé. Jesus, eu estava desanimado, mas olha eu aqui pulando igual pipoca. O negócio estava estreito, mas o Senhor me lembrou. Inauguração da terceira filial, né? E a mensagem dessa noite é a glória do terceiro tempo. Encerra agora, fica de pé em nome de Jesus. Agora amassou a devassa. Oh Espírito Santo de Deus, você é templo, você é morada do Espírito Santo de Deus. Pastor Samuel, o Espírito de Deus me revela aqui nessa noite. Chegou alguém triste aqui e dizendo, Jesus, eu precisava de um abraço. Jesus, eu precisava sentir o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você pode, mas se puder, dê um abraço na pessoa que está do seu lado. Não é a irmã que está te abraçando, é o Espírito Santo de Deus nessa noite. Sinta um abraço. Sinta um abraço. Eu já estou vendo o crente chorando. É o Espírito Santo, jovem, te abraçando. Já tem jovem derramando lágrima. Já tem irmão falando mistério. É o Espírito Santo de Deus que em você recebe. Recebe o abraço. Recebe a voz.
diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero convidar aqui o nosso pastor, o presidente. Glória a Deus. Convidar também o presbítero Fernando aqui à frente, juntamente com a sua esposa. Glória a Deus. É assim, né, irmão? A obra do Senhor é assim. A gente abrimos a igreja, damos posse. Glória a Deus. Agora ao dirigente local dessa igreja aqui. Glória. Responde da esposa dele aqui. Aleluia. Meu Deus é fiel. Glória a Deus. A sua filha Vitória também. Vitória está aí. Aleluia, Traz Jesus. Vitória aqui. Glória. Deus é fiel. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Eu disse para ele, olha para cá. Eu disse para Fernando, pegue a sua cruz e siga. Não é assim, irmão? Eu quero para cá. Muitos pastores pensam que ser pastor
é status. Aleluia, O Jesus. senhor que é pastor há muito tempo sabe. Tem gente que pensa que é status. Todo mundo quer ser pastor. Agora carregar a cruz é para poucos. Ninguém quer, é isso mesmo, ninguém quer. Carregar a cruz, ninguém quer. Às vezes você vê o nosso pastor Josivaldo aqui, estou começando ainda, pensa que a gente caiu de paraquedas. Só Deus sabe quantas noites escuras. Não é assim, irmão? Então, eu disse para ele, pegue sua cruz e siga. E a Bíblia diz que aquele que colocou a mão no arado não olhe mais para trás. Não, irmão, nem pensar de olhar para trás. Olhe só para frente. Se pensar em desistir, desista de pensar. É assim, irmão? Siga em frente. Não vai ser fácil. Olha que coisa boa, estou dizendo para ele. Não vai ser fácil. Vai ser difícil. Agora é do zero, viu? Da outra vez ele pastoreou, mas já pegou uma bagagem de outro pastor que deixou para ele. Mas agora não, agora é do zero. Cheguei aqui, o presbítero Fernando estava colocando o ventilador na parede. Tudo aqui que vocês estão vendo aqui foi ele que instalou. É o meu eletricista, eu vejo no estado, né? Meu eletricista. Bom e barato, irmão. Só faz mesmo queimar, mas é bom e barato. Né, irmão? Deus é fiel. Levou choque aqui, irmão. Ele é um eletricista tão bom que levou um choque, quase morri aqui. Mas Jesus é bom, né, irmão? Aí botou culpa na instalação, conversa, irmão. O eletricista é ruim, né? Então, ele vai estar, a partir desse momento, o nosso pastor vai orar por ele e entregar a Bíblia, que é a posse. Essa Bíblia eu ganhei novinha, irmão. Nunca usei. Mas eu não vou dar ele não, viu, irmão? É só simbólico, né? É só para simbolizar. Quem está entendendo, irmão? Eu não dou para ninguém, né, irmão? Nosso pastor presidente está com uma oportunidade aqui. Eu estou tremendo, irmão. Estou meio tremendo aqui. Acho que é ansiedade mesmo, Jesus. Bonita, né, irmão? Nunca foi usada. O nosso pastor vai... Amém, povo de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Eu já passei, não foi do dia para a noite que eu fui pastor. Amém. Eu fui membro de uma igreja aí, não é uma igreja grande, aqui o grande é Deus. Fui professor de escola dominical, diaconato, presbítero, evangelista, até pastor. Cheguei a um cargo de pastor vice-presidente. Até que meu pastor presidente morreu e eu fiquei como presidente dessa obra. Amém? Então, não é do dia para a noite. Nosso presbítero Fernando não foi do dia para a noite. Foi cada degrau, aos poucos, até que chegou aonde ele está aqui. É isso? Então não é a primeira obra que ele toma conta. Já é a segunda. Não é isso? Mas ele vai ter que ter, a partir de hoje, muita paciência. Amém? Amém. Desejo para você paciência e, sobretudo, saúde. É o que eu te desejo, porque não vou falar dos demais pastores aqui, mas nós enfrentamos o tal de pressão alta. Eu nunca vi coisa dessa. Coração é tudo. E eu ainda tenho uma na memória, uma palavra que o Senhor falou. Já sabe qual é. Se o pastor não morrer do coração, morre doido. É a gente brincando, né? Não é porque a gente gosta de fazer a obra. A gente tem amor pela obra. Então, o nosso presbítero Fernando vai estar assumindo a direção desse trabalho. Uma alta responsabilidade muito grande. Juntamente com a sua esposa e família, né? Essa menina aqui, chegou de braços na minha igreja. Hoje está aí cantando. Veja o tempo
Então, não é do dia para a noite, né? Então, está aqui, presbítero Fernando, a sua responsabilidade. Aqui está, viu? Tenha paciência, nós estamos juntos nessa guerra, né? Você não está só, né? Conte sempre. Amém? Pastor Samuel, tem alguma coisa a declarar? Amém. Vamos orar, né? Pelo nosso servo do Senhor. Senhor Deus eterno, Pai das luzes, Senhor. Aqui está, Senhor, diante de tua face, Senhor, o presbítero Fernando, Senhor, o qual a partir dessa data, Senhor, dia 14 de abril, Senhor, de 2025, ele está tendo essa alta responsabilidade, Senhor, com a tua obra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha capacitar, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha ajudar, Senhor, nessa trajetória, Senhor. Sabemos que não é fácil, Senhor, é difícil, Senhor, mas nós acreditamos, Senhor. Ah, meu Deus, se não for a tua presença, Senhor, na vida do teu filho, Senhor, meu Deus, vai ser difícil, Senhor, mas com a tua presença, Senhor, meu Deus, tudo, Senhor, vai ser fácil, Senhor. Então toma a direção desta obra, Senhor. Meu Deus, que nesta noite, Senhor, seja uma noite diferente na vida dele, Senhor, na vida da família, Senhor. Eu profetizo que vai haver almas libertas neste lugar, Senhor. Que o Senhor vai usar o teu filho, Senhor. Meu Deus, que o Senhor vai tomar direção, Senhor, nesse ministério, Senhor, que está sendo colocado nas mãos dele, Senhor. Oh, meu Deus, tudo isso eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu quero trabalhar para meu Senhor, a banda, levando a palavra com amor. Se quiseres trabalhar, aqui, agradecer a Deus, e em seguida estaremos ungindo aqui o templo do Senhor, porque hoje também é a posse, mas também é o culto de inauguração aqui do templo, e a gente já vamos ir, porque se tiver alguma coisa querendo atrapalhar, vai ser quebrado hoje aqui. Amém, amém, irmão? Amém. Depois eu faço a oração, o Senhor unge, ele vai falar alguma coisa. Glória a Deus, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite, estou feliz pela oportunidade que Deus está me dando, assim, porque aqui toda a honra e toda a glória é para Jesus, né? Primeiramente agradecer a Deus e meus pastores, pastor presidente e vice-presidente, né? Me conhecem uma longa jornada. Só tenho a agradecer também a minha família, né? Mas esses dias aqui, só eu e Deus sabe, né? Teve um choque ali, batendo com o picado descoberto, mas graças a Deus estou aqui, né? Glória a Deus. Interessante quando o irmão me levou esse deputado comigo, ele começou a gemer. E Deus disse para mim, vai chegar tempo que vai gemer no Senhor. Vai chegar tempo que talvez a luta vai ser fácil. Talvez eu não vou suportar mais. Eu tenho esse irmão para me ajudar em nome do Senhor Jesus. Amém? Agradeço a cada um que veio para este lugar. Que Deus sempre diz, primeira
que é Jesus de Nazaré. Olha, não tem ninguém grande neste lugar. Todos nós aqui somos pequenos. Só mudamos de função. Mas todos nós aqui somos irmãos. Eu estava até falando com o nosso amigo ali, nosso irmão. Não precisa chamar de presbítero. Pode chamar de irmão, de importância. Porque tem pastor, a gente chama de pastor, ou de irmãos, de pastor não. Mas a gente é irmão de Cristo Jesus. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos orar, irmãos. Convida a igreja a ficarmos de pé. Vamos estar apresentando a Deus esse lugar. Quem tem mão, levante assim a mão. Isso. Vamos orar todos juntos. Só quem tem mão, levante para a gente orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus. Nesse momento, Pai, queremos te apresentar esse lugar em tuas mãos, Senhor. O nosso pastor presidente, Pai, que está ungindo esse templo, Senhor. Estamos consagrando para a tua obra, Senhor. Estamos consagrando esse templo, Senhor, não, Senhor, para a nossa vanglória, Senhor, mas para a tua glória, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, nós ungimos esse templo em tuas mãos, Senhor. E que muitas vidas, ó Pai, venham se converter neste lugar, Senhor. As tuas mãos venham operar sobre esta casa, Senhor. Que as tuas mãos venham fazer, Senhor, neste lugar prodígios e maravilhas aqui nesse ambiente, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por esse culto abençoado. Obrigado pela palavra gloriosa que o Senhor usou o teu servo, Senhor. E o lugar de São Lourenço da Mata, ó Pai. Muito obrigado por esse culto abençoado, Senhor. Então somente leva-nos em paz para nossa casa. Nós te consagramos esse templo em tuas mãos, Senhor. E eu creio, Senhor, que a glória da terceira casa será maior do que a da primeira, Senhor. É tudo, Deus, que eu te peço e te agradeço. A igreja diz: amém. Em mim, por todo lado, lutas neste prosseguir. Uma voz me diz que derrubará, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor. Soberano és tu, Senhor. A todos que vieram. Agora nós está passando aqui ao nosso pastor, ele vai nos entregar a bênção. Pastor Manuel, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Pastor presidente, obrigado a todos os obreiros aqui, os pastores que estão aqui. Eu me sinto mais crente perto desses homens aqui, viu, irmão? É a bênção do céu, amém? Deus abençoe a todos. Nosso pastor vai nos entregar a bênção. E olha para cá, de amanhã, deixa eu dizer o dia de culto aqui da igreja aqui, né, irmão? Quarta-feira agora à noite, tem culto já, viu? Quarta-feira tem culto. E quinta-feira de tarde é o ciclo de oração. Venha dar lugar aqui, irmão, no ciclo de oração. Quinta-feira à tarde, amém? E domingo à noite já tem um culto da família, primeiro culto. Então vai ficar domingo, quarta e quinta-feira de tarde, por enquanto, amém? Outro dia, depois, quando chegar mais gente, a gente vai ver outro dia de culto aqui. E lembrando os irmãos que terça-feira, amanhã não, a próxima terça-feira, teremos a nossa volta do ciclo de oração na nossa congregação aqui do Loteamento Real. E quarta-feira, agora, tem ciclo de oração lá de Ipiranga. Tem lugar para você ir, irmão. Tem lugar para você adorar, amém? E sábado agora, de tarde, tem um ciclo de oração lá na igreja do pastor Manuel também. Segunda-feira tem um pastor... E o senhor... Ela é muito longe isso. Então, a do senhor está junto também. Então, a do senhor era qual dia lá? Quarta e sábado. Então os irmãos cheguem para cooperar também. E eu vou chegar na igreja do pastor, não tem que ir lá, né, pastor? Tem que ir. Pastor João tem que ir lá, né? Ele vai. Nem que for gemado, mas ele vai. Vai gemar não, amarrado, né? Amém. Vocês vão passar para o nosso pastor, levante as mãos. Amém, povo de Deus. Amém. O pastor Samuel falou tantos avisos que eu esqueci que eu fui o primeiro, né? Mas esse culto de hoje, pregação, que ficou na história de inauguração, né? Essa banda extraordinária, viu? Que louvor, né? Um menino da bateria, né? Meu Deus, um menino pequeno para tocar bateria, né? Fiquei surpreso ali, né? Então,
Tudo que vocês viram hoje está registrado no canal lá no YouTube. Vá lá e inscreva, tá certo? Olha, dizem que o YouTube dá dinheiro, até aqui não recebi nada, viu? Não sei, né? Mas essa mensagem que o nosso pastor Erivaldo louvou ou ministrou está lá registrado lá no YouTube, amém? Vai ser o primeiro vídeo que vai entrar, viu? Depois outros que vão entrar, viu? Ainda hoje, já começa já, viu? Então não se esqueça, escreva lá, AD Vencendo pela Fé. Amém. E compartilhe. É muito bom compartilhar as coisas boas de Deus, não é isso? Às vezes tem gente que compartilha só coisas negativas, que não são produtivas. Então você tem que compartilhar coisas boas, coisas úteis para o nosso bem-estar espiritual. Aleluia, Jesus. Amém? É o que mesmo agora? É a bênção. Ah, meu Deus do céu, me perdoe, porque às vezes dá um branco na mente, né? Então que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vocês. E a igreja diz: amém. Operando Deus. Oh, glória a Deus, aleluia.